Muito bem, meus queridos amigos, queridos irmãos. O coma e dos diversos estados de consciência que nós nos apresentamos sempre nos leva a algumas reflexões na área da bioética. Do nascer ao morrer, este é o período praticamente em que a vida se expressa em uma encarnação. E falar do coma, nós entramos diretamente sobre as questões de bioética que envolve a terminalidade da vida. Então, diante desta temática, nós vamos nos deter especificamente ao estado de coma. Começando, inicialmente, trazendo para vocês um conceito. Veja bem, a palavra coma vem lá do grego, quer dizer sono profundo, como se você estivesse num estado de sono que não é possível acordar, certo? Então, quais seriam as principais características que nós poderíamos dizer que o indivíduo se encontra no estado de coma? Primeiro, ele não demonstra nenhum conhecimento, nada que denote que ele tenha conhecimento de si próprio e do ambiente. Ele está totalmente ausente, encontra-se totalmente ausente de qualquer resposta desses dois campos, tanto de si próprio como do ambiente. Nós vamos ver isso aí. Ele tem o nível de alerta comportamental também zero, está ausente completamente. E ele não responde a nenhum estímulo. Pode ser doloroso, pode ser tátil, pode ser auditivo, nenhum estímulo ele tem reação. Depois do coma, nós poderíamos analisar um segundo estado alterado de consciência, que é o estado vegetativo. Observe uma coisa, a primeira linha de conceito aqui é o que diferencia exatamente o estado de coma para o estado vegetativo. O indivíduo ele começa a abrir e fechar os olhos, porque ele já começa a exteriorizar algo que chama no ciclo de sono e vigília, mas permanece ainda ausente da percepção do ambiente, entendeu? Não tem evidência nenhuma resposta de estímulos. A única coisa que ele começa a apresentar é o fato de ele abrir e fechar os olhos. Essa é a principal característica do estado vegetativo. E tem uma classificação interessante que é isso. Se a pessoa está no estado vegetativo após mais de um ano, como são os casos dos traumas, ou 6 meses, quando as condições não são trauma. Aí ele entra para um estado que se chama estado vegetativo persistente ou permanente. Ou seja, se a causa do coma é trauma, você tem que esperar um ano para dizer que ele está naquele estado permanente. Mas se for uma outra causa, nós vamos ver aqui as outras causas, isso aí a gente já pode dar essa definição depois de 6 meses. Muito bem. Sobre o estado vegetativo persistente, 10 a 14% dos traumas cranianos, eles vão evoluir para esse caso persistente e vai exigir cuidados especiais. E aí estão os primeiros dilemas éticos e religiosos. Por quê? Porque o indivíduo ele abre e fecha os olhos e praticamente ele estaciona aí, e aí surgem as maiores dúvidas entre familiares, médicos, religiosos, se o paciente vai realmente acordar, se não vai acordar, se vai ter melhor ou não, porque esse estado ele pode durar muito tempo, certo? E uma das maiores barreiras que existe dentro do campo da bioética, é exatamente você saber diferenciar onde eu cometo eutanásia e onde eu cometo a distanásia. Então, o que seria? A eutanásia é o que é que eu vou fazer ou deixo de fazer que estaria apressando o desencarne
daquele espírito, daquela pessoa. Então, eu estaria fazendo eutanásia. E distanásia é o que é que eu vou fazer ou deixo de fazer que estou proporcionando sofrimento. Eu não estou favorecendo o desencarne, não estou proporcionando, mas ao mesmo tempo eu estou aumentando o sofrimento dessa pessoa. Então, você conseguir diferenciar uma coisa da outra, essa linha divisória, ela é muito sutil para que você possa, tanto os profissionais de saúde como os familiares, tomar uma decisão. E aí, o que é mais importante é considerarmos uma palavrinha chamada benefício. É aí, nesse momento, que todos nós temos que refletir sobre se o que eu vou fazer ou sobre o que eu vou deixar de fazer, se vai proporcionar algum benefício para aquela pessoa. Se proporcionar benefício, então você estará agindo corretamente, fazendo a escolha certa. Mas se você não estiver proporcionando nenhum benefício, aí sim você certamente estará promovendo distanásia e aumentando o sofrimento. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o paciente está naquele estado de coma que não evolui para nenhum caso de melhora, mas de repente precisa fazer um procedimento invasivo, cirúrgico, de qualquer outra natureza, que não vai trazer nenhuma melhora para o paciente. Se você faz, então você está cometendo distanásia. Então, a primeira pergunta, se eu fizer isso aí, vai melhorar a situação dele? Sim. Mas se eu não fizer, vai piorar? Pode piorar. Então, eu vou fazer. Então, é isso que você tem que fazer pergunta. Essa situação ocorre muito em doenças terminais, em que o indivíduo não se encontra propriamente em coma, mas numa doença terminal, devido a algum tipo de câncer, um processo oncológico bem avançado, onde muitas vezes a pessoa começa a ter uma qualidade de vida na fase final muito ruim. Aí você precisa decidir tomar algumas atitudes, alguns procedimentos, e essa pergunta cai muito bem. E outra dúvida importante é isso daqui. Quando é que eu posso suspender qualquer medida que a gente chama ordinária? Quais são as medidas ordinárias? Alimentação, hidratação, analgesia e higiene. Essas medidas são as medidas básicas, os cuidados paliativos, na fase final, que os profissionais de saúde e familiares podem realizar, e se você deixa de realizar, você pode estar proporcionando o desencarne daquela pessoa. E você, dando essas medidas de conforto, você vai, essas medidas ordinárias, você vai manter o conforto da pessoa. Então, olha aí a dúvida. Então, eu vou trazer benefício para ela? Vou. Então, eu devo fazer. Se eu suspender, eu estarei trazendo malefício? Se for sim, eu posso estar promovendo uma eutanásia, que se chama eutanásia passiva. Eu não vou fazer uma ação que acelere o desencarne dela, que proporciona o desencarne. Mas eu me omito a determinadas ações que gradativamente vai favorecer o desencarne. E o estado vegetativo persistente também, olha, cada caso tem suas peculiaridades, devem ser avaliados individualmente, cada caso é um caso. Em relação a as medidas extraordinárias, diagnósticas ou terapêuticas, entrando as intervenções cirúrgicas, é onde realmente a gente vai analisar a questão e no risco-benefício, e o indivíduo pode chegar a desencarnar pela própria evolução natural da doença. Então, é isso que tem que se analisar. Observar a evolução natural da doença e sempre analisar a relação de custo e benefício antes de realizar qualquer procedimento. Porque se você não deixa de realizar determinado procedimento diagnóstico terapêutico que vai aumentar o sofrimento, mas você proporciona ao indivíduo os cuidados ordinários, que são básicos, hidratação, conforto, higiene, analgesia, então a pessoa pode chegar a desencarnar pela própria evolução natural da doença, porque todos nós temos uma evolução natural.
O que você vai fazer não vai melhorar em nada, qualquer coisa que você fizer só vai piorar, então você está acelerando e aumentando o sofrimento, não somente da pessoa, como também dos seus familiares. Então, existe, ou além do que nós falamos, aí existe mais outros estados alterados de consciência, que é o de consciência mínima. E esse é importante para a gente considerar. Porque o estado de consciência mínima, o indivíduo ele é incapaz de estabelecer uma comunicação eficaz, mas ele já mostra rudimentos de que tem algum conteúdo. É diferente daquele estado vegetativo, que ele só abre e fecha os olhos e não tem percepção nenhuma. Mas aqui ele já pode gesticular, às vezes até verbalizar um som, entendeu? Ele pode alcançar um objeto com o olhar, observar um ruído, entendeu? Seguir objetos, localizar os sons. E esse tipo de paciente, quando ele começa a ter esses sinais clínicos, são realmente os pacientes que podem recuperar a consciência plenamente. O que a gente observa ainda, vamos ver mais à frente, que o paciente, além de abrir e fechar os olhos, ele já começa a apresentar os conteúdos principais da nossa consciência, que é a questão do nível e da conscientização. Então, quais seriam os principais casos de coma que a gente poderia relacionar? Olha aqui. Primeiro de todos, a gente chama os TCEs, os traumatismo crânioencefálico. Lembrando, se a pessoa está em estado vegetativo durante um ano, o TCE entra na classificação de estado vegetativo persistente. Mas qualquer uma dessas outras causas, elas precisam ser descartadas antes de você diagnosticar. E aqui, 6 meses que você não consegue excluir isso aqui, entra também estado vegetativo permanente. Então, aqui, ó, acidentes vasculares cerebrais, aquilo que a gente chama AVC hemorrágico e AVC isquêmico. Os tumores cranianos, cerebrais, também levam o indivíduo em cama por aumento da pressão intracraniana. As infecções causadas por meningite, encefalite, os distúrbios metabólicos, principalmente o metabolismo da ureia e outras substâncias químicas podem levar ao coma. Overdose de drogas ou álcool, ou do álcool em excesso também leva. Envenenamentos, asfixia. E o outro tipo de coma, que é o coma induzido, isso aqui é um coma terapêutico. Aqueles pacientes, vítimas muitas vezes de traumatismo crânioencefálico, são internados na UTI, e aí faz uma indução do coma por drogas, e o objetivo disso aí é diminuir o consumo de oxigênio e metabolismo pelo cérebro, para que ele possa repousar e se recuperar. Então, a finalidade terapêutica. Porém, a grande maioria dos comas são vítimas de TCEs, principalmente lá no Brasil, porque o índice de acidentes é muito elevado, Muito bem. Nós já vimos que o nível de consciência é um dos principais parâmetros para serem avaliados. E os estudos demonstram que não existe nenhuma região do nosso cérebro específica para a manifestação da consciência. E que ela manifesta-se através de uma rede de circuitos neurais que estão integrados. Esse trabalho mostrou em pacientes que estavam em estado vegetativo persistente, depois que recuperaram a consciência, mostrou que as áreas do cérebro ativadas, exatamente, a gente chama áreas do córtex parietal, que é mais na zona lateral, do córtex frontal, e essa estrutura talâmica, que é muito importante, que ela funciona como um meio de campo por onde a pessoa vai manifestando a consciência. E daí ela manda sinais, informações para todas as regiões corticais, numa via de mão dupla. Já adiantando, é interessante que o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, fala que são dos núcleos nas estruturas talâmicas de onde verte o pensamento, não como produto do cérebro, mas como secreção do espírito, como influência do espírito. Existe uma perfeita analogia entre estas evidências científicas da manifestação da consciência e o que o espírito André Luiz exterioriza no livro Evolução em Dois Mundos. Então, esse gráfico mostra apenas uma visão temporal do que nós falamos até agora. Veja bem, aqui nós temos a injúria cerebral, né?
ponto de partida, independente daquelas causas que nós analisamos e citamos no anterior. E o indivíduo entra no estado de coma. Quando ele chega no estado de coma, ele vai manifestar 4 situações, ele tem 4 caminhos a seguir. De um lado, ele pode evoluir para a morte cerebral, no outro extremo, recuperação da sua consciência. Isso geralmente acontece no período de 24, 70, 48, até 72 horas. É o período onde os neurologistas, as UTIs, aguardam para emitir algum laudo médico. Entre esses dois extremos, ele pode se classificar no estado vegetativo ou na síndrome Lockheed. A síndrome Lockheed, ela é um quadro atípico, quando você tem paralisação praticamente do pescoço para baixo, mas você conserva integralmente a consciência para cima. E você fica totalmente lúcido. Existem casos de até pessoas que chegaram a escrever livros vítimas da síndrome Lockheed, onde cria sinais de interpretação piscar de olhos, alguma vira o olho, alguma coisa assim, e cria uma analogia de letras, formam palavras e poder estabelecer uma comunicação. Bem, então, injúria cerebral, entra em coma, evoluiu para o estado vegetativo. Do estado vegetativo, aí ele pode, lembrando como é o estado vegetativo, gente, o que diferencia? Abrir e fechar os olhos. E já começa a ter, no estado vegetativo, se ele apresenta algum sinal de observar o ambiente, sons, ele vai entrar para o estado vegetativo, ó, estado de consciência mínima, ou então estado vegetativo permanente. Estado vegetativo permanente, 1 ano após o trauma, 6 meses das outras causas. Mas quando ele evolui para o estado de consciência mínima, aí ele tem 2 caminhos ainda a seguir. Ou ele recupera totalmente a consciência, ou ele evolui ainda para um estado intermediário de consciência mínima permanente. Esse consciência mínima permanente é onde a gente vai encontrar os dilemas éticos mais importantes, como era o caso muito famoso na literatura mundial, que da Terra esquiava naquela disputa americana, onde ela estava de estado de consciência mínima permanente, e por uma briga judicial do marido que envolvia herança, dinheiro e tal, o juiz decretou que fossem suspensas as medidas ordinárias, que era aquela de hidratação, de analgesia e tudo, e ela desencarnou. Ela desencarnou 7 dias, mais ou menos, alguns dias depois que foram suspensas. Então, ela desencarnou de quê? Ela desencarnou por desidratação e por fome. Então, ali foi um caso tipo de eutanásia passiva. Bem, a nossa consciência, ela tem 2 componentes que nós devemos avaliar corretamente quando a gente vai estudar o caso de coma. Quais são os 2 componentes? Um é nível, e o outro é conteúdo. No entanto, vamos ver, o que é o nível? O nível de consciência é exatamente o que define aquele estado de vigília que eu já citei para vocês. Que é determinado pela excitação das nossas estruturas cerebrais. Existe uma estrutura muito importante, que se chama SAR, Sistema Ativador Reticular Ascendente. É uma região que tem um local muito importante no nosso tronco encefálico, que joga as informações para manter o nosso encéfalo, o córtex, em atividade, certo? Então, o nível determina a capacidade de excitação, definindo sono e vigília. E o conteúdo? O conteúdo é aquilo que eu falei lá no início. O indivíduo que está em coma, ele não tem profundo, ele não tem percepção nem de si próprio e nem do ambiente. Então, ele não tem nenhum conteúdo. Então, o conteúdo é o que nós chamamos de conscientização. Então, são os 2 principais componentes da consciência. Nível, certo? A excitação e a conscientização. E esse processo de conscientização, de percepção de si próprio, envolve memória, cálculo, julgamento, pensamento lógico, compreensão, a expressão da leitura, da escrita, uma orientação temporal. Tudo isso daí, para funcionar, vai depender da integridade dos córtex cerebral e todas as suas conexões dentro de um cérebro perfeito.
Então, os diversos níveis de consciência e o próprio estado de coma, ele é definido por essa balança. Uns têm mais excitação, outros menos, com mais conteúdo, uns têm um lá em cima, outros lá embaixo, mais ou menos como a gente vai observar nesse gráfico. Ele é interessante. Essa linha horizontal mostra o nível de consciência, tá certo? E aqui nós vamos o despertar, né? Despertar. Vamos voltar aqui para cima. Um paciente de consciência normal. Todos nós aqui estamos aqui conscientes. O que é que nós temos? Nós temos nível de excitação e de conscientização praticamente iguais. Então, em capacidade máxima, consciência normal. Como se fosse aqui, ó, nesse gráfico, uma linha transversal, mostra no ponto final o nível e aqui de conteúdo. O indivíduo que está em coma, olha, o contrário, ó, excitação zero, ausência de excitação, porque ele nem abre nem fecha os olhos, então não tem nível, e ausência de conscientização, porque não tem nenhum conteúdo. Está aqui no extremo, no outro ponto da escala, o estado de coma. Aqui o estado de coma, conteúdo em nível zero, e aqui seria o paciente desperto em condição normal. Observe caso interessante, olha, a anestesia geral consegue deprimir o cérebro, tanto em nível como em conteúdo, em um nível que chega próximo do estado de coma. Aqui entra aquela questão parecida do coma induzido, para que o cérebro possa entrar em repouso. E uma anestesia, quando é muito profunda, se ultrapassar os limites das drogas que são injetadas, sim, ele poderá vir a entrar no estado de coma. Aí vamos aqui, ó, o estado vegetativo. Estado vegetativo, quando é que a pessoa entra no estado vegetativo? Quando começa a abrir e fechar os olhos. Então, ó, excitação lá em cima. Tem nível de excitação máxima. E conteúdo praticamente zero. Está aqui, ó, estado vegetativo. Está um nível já bem adiantado, mas o conteúdo na escala horizontal praticamente baixo. Aí o que é que acontece? De uma hora para outra, ó, ele começa a ter flutuações aqui dele, que é manifestações de conteúdo. O que foi isso? Ele começou a acompanhar com um olhar, movimentos, ouvir uma voz, um toque, mexe alguma coisa. Aí ele sai do estado vegetativo e está despertando para o estado de consciência mínima. Aqui, ó, nesse gráfico embaixo, essa bolinha. Continua o cérebro aí com nível de excitação máxima, mas já começou a apresentar conteúdo. A síndrome Lockett é aquilo que eu falei para você. Tem conteúdo, é quase igual ao normal. Consciência normal. Isso aqui é um caso específico, lesões de estruturas cranianas específicas, que você não se move, mas apresenta isso aí. Então, observe o que é interessante. Você, quando vai sair do ponto máximo de consciência, você vai entrando no nível de aprofundamento, entra na síndrome Lockett, entra na fase de sonhos, tá certo? Entra nos sonhos lights, bem leve, tá certo? E chega aqui na fase de sono profundo. Nessa fase de sono profundo ocorrem coisas interessantes, que tem uma relação muito grande com o que a doutrina espírita nos ensina. O indivíduo é onde ele vivencia a fase REM. A fase REM é aquela fase que você praticamente lembra de muita coisa de que você viu. O que é que acontece? Tem um nível de profundidade baixo, mas já você revela muitos conteúdos. E os sonhos lúcidos, aquele sonho que você vai lá, você acorda e se lembra de tudo, que a doutrina espírita nos mostra exatamente que muitas vezes são desprendimentos conscientes, que você vai lá no plano espiritual, vivencia as experiências e volta. E esse gráfico confere exatamente isso. Você está dormindo, o nível de um sono bem profundo, no mesmo nível, tá certo? E começa a apresentar conteúdos. Então, o cérebro está em atividade. Por que é que o cérebro está em atividade? Porque o corpo está dormindo, mas o espírito está longe, tendo experiências, convivências com outros seres espirituais, né? Encontros com experiências de existências anteriores, ou das existências atuais, mostrando que ali existe, sim, algo a mais que está produzindo do conteúdo dentro daquele ser. Então, quando nós vamos avaliar
o estado de coma, existem muitas escalas. A escala mais utilizada é essa daí, a escala de Glasgow, que ele tem uma pontuação que avalia resposta ocular, por causa do ciclo de sono-vigília, resposta motora, verbal, e a soma disso aí vai de 3 a 15. Quando o indivíduo no somatório de escala de Glasgow 15, o paciente está praticamente desperto. Coma profundo, escala de Glasgow 3. E aqui tem os intermediários, coma moderado. Isso é uma terminologia métrica que é utilizada para você, os neurologistas, avaliar qual é o grau de injúria da lesão. Muito bem. Os exames de neuroimagem, principalmente de ressonância magnética funcional, são aqueles que buscam mostrar o nosso cérebro em atividade. Esse trabalho mostra o seguinte, com mais um estudo comparativo. Aqui é o grupo controle, paciente normal. Aqui o paciente com síndrome Lockheed. Observe que praticamente são as mesmas áreas que são ativadas, principalmente as áreas vermelhas que mostram atividade cerebral consciente. Quando você está no estado vegetativo, praticamente o seu cérebro está quase muito escuro, você não vê nenhuma atividade dessa de amarelo para vermelho. Mas quando você começa a subir para o estado de consciência mínima, começa a aparecer essas áreas de amarelo com pontos vermelhos, que são os pontos localizados, dizendo que esse cérebro, sim, ele tem que ser investido, ele pode ser recuperado, e aqui a pessoa pode despertar consideravelmente. Esse outro exame é um comparativo que mostra ao cérebro o seu trabalho normal. Aqui nós temos o caso de morte cerebral, os exames para diagnosticar a morte cerebral, e aí iniciar a abertura para um processo de doação de órgãos. E aqui o estado vegetativo, mostra, olha como é bem diferente o estado vegetativo do de morte cerebral, mostra que como se fosse um intermediário, e daqui ele pode evoluir para o estado de consciência mínima, para o estado vegetativo permanente. Esses exames, eles são importantes exatamente para fazer também o estudo comparativo do ponto de vista metabólico. Aquele primeiro slide, nós fizemos um estudo comparativo avaliando os conteúdos da consciência. Nível e conteúdo de manifestação da consciência. Aqui nós vamos analisar o metabolismo, consumo de oxigênio e de glicose pelo cérebro nesses diversos estados. Por exemplo, aqui, ó, indivíduo com consciência normal, nós temos um metabolismo global de quase 100%. No indivíduo que está, por exemplo, aqui em morte cerebral, ó, metabolismo abaixo de 20, está zero, mostrando que o cérebro está bom. No sono profundo, quando você adormece, vai estar um sono profundo que você pode igualar com o coma induzido e com o sonho lúcido. Praticamente o cérebro entra em repouso e o consumo é mínimo, reduziu aqui 50% a 60% do consumo pelo cérebro. No sono REM, ó, mostrando essas áreas em vermelho e amarelo, mostra que o cérebro está em atividade, naquele sono REM, que é semelhante quando apresentando conteúdo parecido com você também quando está naquele sonho lúcido. Na anestesia geral, olha, observe que o indivíduo se aprofunda, mas o cérebro não chega de morte cerebral, mas ele tem um consumo reduzido de oxigênio. E quando ele se recupera da energia, da anestesia, praticamente o cérebro volta a ser igual ao cérebro normal. Diferente do estado vegetativo. O estado vegetativo leva mais tempo. Aqui é um exame de neuroimagem feito do estado vegetativo que vai recuperando a consciência. Então, ele vai gradativamente ampliando esse quadrinho, vai aumentando de acordo com o seu processo de recuperação. Tem uma outra evidência para você fazer o diagnóstico diferencial se aquela pessoa está no estado de coma profundo, se ele vai se recuperando, se ele tem possibilidade de ser recuperado. Então, o eletroencefalograma também é o outro exame que mostra a atividade elétrica e você vai somando esses exames para poder chegar no mesmo diagnóstico. Então, diante de tudo isso aí, a gente pode fazer essa pergunta. O coma é o final? Claro que não. Você ainda viu que existem diversas classificações, pode ser o final para alguns, pode ser apenas o começo de um processo de recuperação. O Dr. Adrian Owen é um dos maiores pesquisadores que existe atualmente sobre a questão de pesquisar esses estados
vegetativo persistente e o nível de consciência. Lá, o que foi que ele observou? Ele observou que em alguns pacientes que estavam em estado de coma, de estado vegetativo mínimo, consciência mínima, eles poderiam se comunicar. E esses pacientes poderiam ser recuperados e chegar ao estado normal. Então, foi o que ele fez. Ele criou um parâmetro para análise disso daí. Ele pegou o seguinte, ele pegou o paciente que estava, paciente normal, certo? E começou a fazer os exames de neuroimagem. Aqui é um paciente de grupo controle, que ele ia avaliando a sua área motora, que seja ativada nos seus diversos setores. Quando chegava o paciente normal, aí dizia, imagine jogando tênis. Aí fazia a imagem e via a área do cérebro que estava ele pensando em jogar tênis. Imagina você andando dentro da sua casa, fazia o exame e ia mapeando as regiões do seu cérebro que estejam correspondentes a cada função que ele ia dizendo para uma pessoa normal, para qualquer um de nós. E aí ele começou a fazer avaliar essa mesma coisa com os pacientes que estavam em estado de coma, em coma vegetativo e consciência mínima, e já tinha rudimentos de consciência. Aí ele estabeleceu uma resposta. A resposta, ele perguntava, imagine-se jogando tênis. Seria uma resposta sim. E ele fazia o exame e via que nos pacientes praticamente a mesma área era ativada correspondente, tanto para a área de jogar tênis como de circular dentro da sua casa. E ele criou um diálogo. Sim, para imaginar jogando tênis, por exemplo. Não imaginar que você estivesse andando pela sua casa. Então, ele poderia fazer uma pergunta e dizer assim, você sabe onde você está? Se a resposta for sim, você imagine-se andando pela sua casa. Se for não, imagine jogando tênis. Aí ele pensava, ele não pode se comunicar, mas ele pensava em jogar tênis se ele não soubesse o que estava acontecendo com ele. Aí ele pensava, não. Então, isso era uma resposta a um diálogo que estava assim, mostrando que aquele paciente estava realmente começando a um despertar e evoluindo para iniciar um diálogo. E deveria ser respeitado daquele paciente. Isso é possível por quê? Isso é possível por causa dessa capacidade do nosso cérebro importante que tem da neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de fazer novas conexões neuronais, e com isso criar novas redes de comunicações. E através desse mecanismo, você pode promover uma recuperação consciente dos pacientes que estavam em estado minimamente de consciência. E esses pacientes, você teve uma lesão cerebral, destruiu alguns neurônios. Aquele neurônio destruído, ele não vai se recuperar. Mas acontece que outros neurônios em sua volta vão estabelecer novas comunicações, novas redes neurais, e aí o indivíduo volta a recuperar a sua consciência por um processo de neuroplasticidade que hoje é uma evidência científica indiscutível. O nosso cérebro não é estático, ele está em contínuo processo de modificação e transformação. Então, para o futuro, o uso de ressonância magnética funcional e do eletroencefalograma, realmente, para identificar a possibilidade dessas comunicações, vai abrir a porta para que esses pacientes possam se desenvolver, inclusive até fortalecer a linha de pesquisa da interface cérebro do computador. Evidências que já existem aí apenas, são um dos poucos trabalhos, de milhares que tem, que já existe, que mostra que pelo pensamento você pode ativar mecanismos da sua mão, certo? Bem, corremos um pouquinho nessa parte mais anatômica, depois a gente chegar no que mais importa agora para a gente. Quais são os aspectos espirituais relacionados ao coma, né? Só parando um pouquinho para vocês refletir sobre tantas informações que nós dissemos, para que a gente possa pensar agora sobre o que é espiritualidade, o que é que a gente pode relacionar, né? Tem muitas coisas que a gente pode relacionar.
Inicialmente, a primeira de todas, aí, ó, a lei de causa e efeito. Ou seja, nenhum de nós vai passar por experiências dessa natureza se não estiver dentro da lei de causa e efeito, ou seja uma ação praticada aqui, ou seja uma ação que tenha praticado em existências anteriores, que nos leva a vivenciar um processo desse, certo? Aspectos relacionados também à morte e à desencarnação, porque a morte é apenas a falência dos órgãos de uma forma sucessiva e de sequência, certo? Mas desencarnar é a separação, o desligamento do espírito do corpo físico, enquanto que a morte é apenas um fenômeno, caso circunstancial, a desencarnação é um processo que pode levar dias, anos, meses, dependendo da situação. As questões que envolvem a terminalidade da vida, certo? Como eu falei para vocês, para diferenciar entre eutanásia e distanásia, e a finalidade do sofrimento. Qual a importância da dor, do sofrimento para todos nós, inclusive no estado como esse. E também vai depender do nível de evolução dos espíritos, que nós veremos mais cada ponto disso aí. Vamos lá. No livro Evolução em Dois Mundos, existe uma única pergunta direta sobre a questão espiritual para os pacientes em estado de coma. Então, no estado comatoso, onde se encontra o psicossoma do enfermo, ou seja, onde se encontra o psicossoma é o corpo espiritual, por sua vez, também o próprio espírito. Está junto do corpo dele ali, ou está afastado dele? Porque essa é a grande dúvida. Será que o meu ente querido ali em coma, ele está ali, daquele lado, junto do corpo? Será que ele está em algum outro local? A resposta dos espíritos. No estado de coma, o aprisionamento do corpo espiritual ao corpo físico, que é o arcabouço, ou a sua parcial liberação. O que é parcial? Porque se fosse total, já tinha desencarnado. Depende disso aqui, ó, da situação mental. Então, e situação mental, por sua vez, estado mental, molde mental, é o nível de evolução que cada um se encontra. O que cada um já se esforçou ao longo da sua vida evolutiva para aprender no campo do conhecimento, como também dos sentimentos. Vai determinar a sua situação mental, como o próprio conceito de mente que Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida. Mente é o campo da consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite agir. Então, cada um de nós está em nível de estado mental diferente, porque cada um já se esforçou mais ou menos nesse processo de aquisição de conhecimento e de armazenamento como experiências de vida. Então, vai depender do seu estado mental, para saber se aquele seu espírito vai estar ali, se o seu espírito está em qualquer outra atividade irligada. No livro Plantão de Respostas, Francisco Cândido Xavier abre mais uma luz ampliando essa resposta para facilitar o nosso entendimento. Então, ele diz o seguinte, ó, o seu estado será de acordo com sua situação mental. A mesma coisa que foi dito para André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Mas aí o que é que ele acrescenta? Há casos em que o espírito permanece aprisionado ao corpo, dele não se afastando até que permita receber auxílio dos benfeitores espirituais. Que casos são isso? Pessoas, em geral, muito apegadas à vida material, ao sensualismo, ao aqui, ao agora, à matéria, essa vida material, e que não se conformam com a situação. Então, aquelas pessoas que levaram toda a sua existência se preocupando com a vida material, nunca se preocuparam com nada de espiritualidade, independente de religião alguma, se passa por um processo desse, então, e muitas vezes aquele espírito está ali perdido e inconformado, como diz Chico Xavier. Em outros casos, espíritos, apesar de manter uma ligação com o corpo físico, por intermédio do perispírito, dispõe de uma relativa liberdade, tá certo? E em outras ocasiões,
Pessoas saídas do coma descrevem as paisagens contadas com os seres que precederam na passagem para a vida espiritual. São aqueles casos que a pessoa volta, acorda e conta tudo, as experiências que adquiriu. Então, observe como vai depender do estado mental dele. Se você está ali ao lado, está aprisionado, se você está livre, vivenciando outras experiências, não está sofrendo, não está sentindo nada, e depois retorna para, quando acordar, relatar suas experiências. Mas a grande maioria está junto do seu corpo, principalmente os que são inconformados com aquela situação. Então, e é comum aquelas pessoas que voltam dessas experiências ter uma vida totalmente nova. Até podem ser enquadrados nos casos de experiências de quase morte das EQMs, porque eles vão lá do outro lado e quando desperta, diz, ninguém precisa mais me dizer que a morte não existe, que tem vida do outro lado. Eu fui lá e voltei. Então, é diferente do espírito que desencarna e vem para se comunicar, né? Ele mesmo, ele é a prova para si mesmo de que a vida continua. Muito bem. Aí é um caso, ó. Um dos casos. Tony Blank, 18 anos de idade. Teve anóxia cerebral, falta de oxigênio por um desastre, em 89. Dia 4 de fevereiro de 93, ou seja, 4 anos depois, a Corte dos Lotes confirmou a legalidade do ato médico da suspensão da nutrição e hidratação dos quais o paciente era dependente. Olha, depois de 4 anos, o paciente, então, por ordem judicial, caso parecido com o de Tério Schiavo. Caso de despertar do coma, Tério Alves, 19 anos em estado vegetativo. Em 2003, recuperou a consciência. Primeira palavra, mãe, que veio na memória dele, porque o amor e a ligação de mãe com filho é algo que não tem nem como explicar. Acordou totalmente sem lembranças. Mas a de Salvatore Crisafulli, que esse talento foi interessante. Quase 2 anos em estado vegetativo, despertou em 2005 com lembrança de todo o processo, de tudo que aconteceu com ele. Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação que deve ser analisada e não existe uma receita de bolo para a gente dizer que tem que ser aplicada em cada caso. Não. Existem conhecimentos, diretrizes gerais para serem analisadas em cada situação. O que é que a família pode fazer nas situações de coma? Muita coisa a família pode fazer. O papel da família é importantíssimo. Primeiro, oferecer apoio nos cuidados básicos, aqueles cuidados de higiene, hidratação, entendeu? Analgesia, conforto e carinho, solidariedade, estímulo à comunicação e visita. Tudo isso a família pode fazer junto ao leito do seu paciente, do seu parente que esteja em estado de coma, numa UTI. Você vai levar conforto e carinho, você vai estar presente e vai manifestar isso aí. Então, eu te amo, você é importante para a gente, confia em Deus, nada se acaba aqui. Então, você vai lá mostrar um apoio, estar presente, estimula a comunicação, se for possível, entendeu? Estabelecer algo, tipo, olha, se você estiver me ouvindo, pisque o olho, entendeu? Algo dessa natureza, pega na mão, aperte minha mão. Então, tudo isso você vai estimulando e vindo, é um estímulo e fica esperando uma resposta. E, principalmente, fazer as visitas, não deixar, porque se a pessoa estiver começando a ter consciência daquilo dali, ele vai ficar feliz ao receber a visita do seu ente querido. E, por último, oferecer muito amor para o seu familiar, porque a gente sabe que o amor, a vibração do sentimento de amor, consegue fazer transformações inimagináveis em qualquer pessoa, mesmo desse estado. Por exemplo, alguns trabalhos mostram evidência disso aí. Relato de pessoas que vivenciaram o coma. Aquelas pessoas que depois passaram por um processo desse e despertaram, diziam que sentiam dor, mas não podiam falar. Escutava tudo o que acontecia ao seu redor. Chegaram a sentir até picadas de agulhas e, quando tiveram alguma parada cardíaca, o uso do desfibrilador. E eles percebiam quando eram movimentados, exatamente para dar banho no leito, alguma coisa dessa natureza. Então, esse é um trabalho publicado na Revista Brasileira de Saúde Mental, que mostra essas evidências que foram naquelas pessoas que estiveram em estado de coma e depois despertaram. Então, é o seguinte, esse outro trabalho é interessante, que ele mostra o estudo auditivo onde tem conteúdo emocional, para ver como o nosso cérebro ele reage a uma palavra carinhosa, a um estímulo amoroso,
como, por exemplo, o seu próprio nome. Então, por exemplo, essa área cerebral ela é ativada com ruídos normais, tá certo? Gritos, tal. Essa outra, uma outra área menor ativada, e principalmente com os ruídos acústicos. Mas quando o paciente escuta o próprio nome, olha a quantidade de áreas em vermelho do cérebro que são ativadas. O paciente que está em coma, mostrando que você chamar o seu parente pelo nome está realmente chamando para um novo despertar e convidando a vida. Isso é interessante, eu vivencio isso na minha prática como anestesista, quando dou anestesia geral, que eu vou trazendo o paciente do sono profundo para acordá-lo. Quando chega no momento, o paciente não reage a nada dos barulhos que tem dentro da sala. Mas quando eu chamo pelo nome, quando ele está chegando na sua fase de despertar, ele abre os olhos. E eu o acordo perfeitamente, porque ele escuta o próprio nome. Eu chamo qualquer outro nome. Às vezes eu chamo as colegas de trabalho e digo, vou fazer uma experiência aqui. Aí o nome da pessoa se chama Antônio. Aí eu digo, José, ô José. Ele não manifesta, eu falo, Antônio, acorda, Antônio, abre o olho. Ele abre o olho, porque o cérebro passa a ser ativado quando escuta o próprio nome. Contato verbal é importante, conversar com os pacientes. Quando você vai lá, é você conversar com ele como se ele estivesse vivo mesmo, contar os relatos, acredite na vida, seja forte, você vai ficar bem. Tudo isso é importante. Trazer novidades dos familiares, até contar o que aconteceu com seus filhos, com seus parentes, encorajar o paciente a manifestar uma resposta, uma força interna sobre tudo isso aí. E o contato não verbal, toque, o carinho, ou seja, existem trabalhos que mostram que qualquer profissional de saúde ou familiar, quando aperta a mão, existe alteração do ritmo cardíaco da pessoa. Se a pessoa estiver agitada, diminui, mostrando que só o segurar a mão ali faz com que você se acalme e sinta confiança. Bem, estamos finalizando. O que é que a espiritualidade pode nos ainda concluir com tudo isso aí? Primeiro, a espiritualidade nos ajuda a buscar força para melhor compreender essa situação, porque todo mundo está vivenciando isso. Busca fortalecer, tanto em nós, como a crença e a fé em Deus. E a espiritualidade é uma forma que nós temos, como forma de superar e estabelecer uma expectativa mais positiva, que um dia a pessoa vai melhorar, que vai se recuperar, ou seja, dá esperança. Embora que inicialmente a gente entra naquela situação de barganha. Olha, se meu filho, se meu esposo ficar bom, eu vou fazer isso, aquelas barganhas, aquelas promessas que a gente costuma fazer. Mas isso é um degrau inicial para o quê? Para que mais na frente fortaleça em cada um de nós a esperança de algo melhor. Como diz, não só de cura, mas também a esperança no processo de adaptação por uma situação que a gente não sabe por quanto tempo vai se arrastar. Então, aprende todo mundo junto, aprende aquele espírito que está ali e aprende os familiares que estão cuidando deles. Então, a espiritualidade é um fator muito forte e importante para nos ajudar a superar essas situações da nossa vida. Por isso que Jesus sempre nos recomendava esta vivência e essa experiência espiritual, quando ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Então, quando nós encontraremos na mensagem imortal do Cristo, exatamente o alívio, o conforto e a esperança para suavizar as dores que nós estamos sentindo naquele momento e também para estimular o nosso ente querido a que ele, ampliando a sua fé e confiança em Deus, também sinta-se melhor. Então, meus queridos amigos, muito obrigado pela atenção. Ficamos a essas reflexões espirituais sobre o